Dia de trabalho, dia do trabalho. Parabéns, meus irmãos aí, pessoal que trabalha, pessoal que batalha, né? Pessoal aí que há tanto tempo corre atrás para poder cumprir com seus compromissos, para poder deixar a vida um pouco mais amena, um pouco menos difícil, na verdade, pelos tempos que a gente vive, né? E nunca foi fácil. Quem falou que foi fácil mentiu para você, viu, irmão? Que as coisas realmente são conquistadas na luta, na batalha, na perseverança, enfim. Um grande abraço pro irmão aí que, pelo dia do trabalho, né? O trabalho que dignifica o homem, né? E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, se morre e se mata, já dizia o poeta, o sábio Gonzaguinha. Gente, por falar em trabalho, a palavra mais falada dentro do São Paulo Futebol Clube é trabalho, né? Todo mundo trabalha lá dentro. Eu me lembro que o Muricy, há alguns anos, ele falava assim, impressionante como os caras trabalham aqui no São Paulo, como o diretor de futebol trabalha, como o presidente trabalha, como os jogadores trabalham. Então assim, nossa, aqui é trabalho, né? Muricy Ramalho, ex-Muricy Ramalho, né? Muricy Ramalho pré-Casares. O Muricy Ramalho, a história do Muricy, ela se divide em duas, né? E eu respeito aquela pré-Casares, como jogador dentro de leite do São Paulo, como jogador campeão com a camisa do São Paulo, como treinador campeão com a camisa do São Paulo. Então fica o meu respeito para o Muricy da era pré-Casares, porque depois ele se vendeu ao esquema, se vendeu ao sistema dentro do São Paulo e pronto. Hoje em dia o que ele faz? Ele avaliza esse show de horrores. A palavra trabalho é a palavra mais dita dentro do São Paulo, né? Então fala-se demais e faz de nada, né? Faz de menos, não é nem de menos. As coisas não são feitas no São Paulo. As coisas não são arrumadas no São Paulo. Elas são ditas que estão sendo arrumadas. Elas são faladas que estão sendo arrumadas. Não passa de uma grande falácia. Por que eu falo isso? Simples, gente. Olha o resultado. Olha o resultado que teve o Balanço de São Paulo, né? Eu até por umas questões aí de partida, algumas coisas assim, acabei não comentando isso com vocês em vídeo. Só que quando vocês olham a apresentação do balanço, o cabelo fica mais de pé ainda, né? Tem gente que perde o cabelo por causa disso. Dessa pouca vergonha que é essa apresentação, e se tratando de São Paulo Futebol Clube. O nosso irmão Ramone, ele colocou no pré-jogo do São Paulo, do último jogo, ele colocou um vídeo do presidente dando entrevista lá para o Arnaldo Tironi, lá dando entrevista, há 2 ou 3 anos, falando do Leco, que o Leco, né, gastou mais do que entrou, dando uma aula de economia, dando uma aula. E ele está aí há 3, 4 anos, apresentando essa tranqueira de administração, porque o que ele apresenta é uma tranqueira. Pois bem, ele fala que não é. Sabe por que ele fala que não é? Porque existe 90% da torcida que acredita na falácia. Esses 90% da torcida, eles estão divididos em 2 grupos. Os que recebem benesses para aceitar esse discurso, né, chulo, e os que são explorados por esses que recebem benesses. Eu vou chamar de ingênuo, vai, para não falar outra coisa. Entende? Todo esse pessoal se vende o seu pensamento, vende a sua reflexão para caber na frase a torcida que conduz. Quando o São Paulo está afundando, o senhor quer ser responsabilizado, senhor, por ser o cara que conduz o São Paulo para o buraco, como o São Paulo está indo? É uma pergunta. De repente o cara fala, não, Rony, eu estou satisfeito com isso. O que eu vou fazer? Não é verdade? Ah, não, Rony, a frase é só para dentro do campo. Essa é uma outra questão importante, senhores. O São Paulo Futebol Clube, o torcedor do São Paulo Futebol Clube, ele não tem que resumir, ele não tem que limitar a sua atuação a subir na arquibancada e ficar cantando, fazendo corinho. Não é isso o papel do torcedor. Esse é um dos papéis do torcedor. O torcedor tem que se informar, o torcedor tem que pressionar, o torcedor tem que cobrar, entendeu? O torcedor não pode ficar passando pano. O papel do torcedor é muito mais amplo, senhores, do que essa pouca vergonha que a gente vê às vezes acontecer. Ah, não, o torcedor tem que apoiar e ponto final. Quem falou isso pra você, seu burro? Desculpa o termo. E vai encaixar em quem tiver que encaixar. Quem falou isso pra você? Né?
Então, assim, não dá para o torcedor, gente, ao mesmo tempo que o São Paulo apresenta um balanço ridículo, pífio, com 1 bilhão aí de dívida, né? Os caras esperando para vender jogador para ver se salva. Aí eles dão o William por 60 milhões. Eles já deram o Beraldo por 60 milhões, porque 100 milhões, metade é o dinheiro que tem que pagar. O São Paulo tem direito a 60%, e ainda acho que não pagou o que de Piracicaba, não sei. Então, assim, eles apostavam o Nestor, agora o Bahia, acho que vai pagar os 30 milhões. Eu ouvi amém. Um jogador ridículo, jogador fraco. Olha, eu vejo futebol há 50 anos. Para mim, é o jogador mais potencializado, fraco, que eu vi na carreira. Porque assim, o Lucão não era potencializado. O Lucão é o pior zagueiro que eu vi na minha vida. Ele não era potencializado. Ele era fraco, todo mundo sabia. O Nestor, ele foi tratado como joia. O Nestor, ele foi um monte de coisa. E aí, claro, valeu, fez o gol na final, ponto final. Na história do São Paulo, ele vai ser o cara que fez o gol na final contra o Flamengo e ponto final. Você não vai conseguir mais encher 2 linhas de Rodrigo Impostor. Parece que o Bahia vai dar 30 milhões. Então, assim, aquele número que o São Paulo esperava vender de jogador, meu irmão, você tá de brincadeira comigo. Vai cair, meu irmão. Não vai conseguir vender jogador desse jeito. Não vai vender jogador da base desse jeito, né? Agora estão pondo aí, mais por necessidade, vem falar para mim, não, tem que esperar o tempo certo, porque não sei o que lá. Tá pondo, porque tá todo mundo machucado. É por isso que tá pondo. Pois bem, senhores, ali, o que acontece? Enquanto isso tudo tá acontecendo, 90% da torcida tá olhando se o Dudu pode vir ou não para São Paulo. Então, assim, esse é o universo do futebol. Na verdade, feliz é quem fica esperando o Dudu vir ou não para o São Paulo, que fica monitorando a situação do Dudu, e não olha para o buraco do balanço que esse monte de incompetente que está aí dentro produziu até agora. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Cada vez mais esse tipo de coisa me revolta. Cada vez mais eu vejo a instituição ser esfolada. Cada vez mais, né? Ou esfolada de maneira concreta, financeiramente, ou esfolada com palavras, né? Porque os caras apresentam um cenário de que está tudo sob controle. Sabe por que eles apresentam? De novo, porque tem um monte de otário que acredita. Ou acredita porque recebe benesses para tal, ou acredita porque é ingênuo, né? Essa é a realidade. E, infelizmente, das coisas do São Paulo Futebol Clube. Você quer ver uma outra aberração? Essa renovação do Cedric. Senhores, e já vieram me falar, e eu entendi, gente, não, mas ele é melhor do que o Igor Vinícius. O São Paulo virou isso. O São Paulo virou isso, gente. O jogador X, mas você prefere o pior. Vamos lembrar só que o Igor Vinícius está aqui porque ele é melhor que o Orejuela. Então, assim, cada vez a coisa vai ficando pior. Veja bem, eu vou colocar aqui do lado a questão do Cedric. Pode ser um cara extremamente legal, e eu não estou entrando na parte pessoal, eu estou falando de jogador do São Paulo. Pois bem, o cara estava encostado, tinha encerrado a carreira dele, e veio, apareceu, caiu de paraquedas no São Paulo. Estranho, né? Tanto lugar no mundo para ele caiu no São Paulo, de paraquedas. Ah não, Rony, porque o nosso departamento médico é de excelência. Eu sei a excelência que é, eu estou vendo no elenco do São Paulo a excelência que é. Pois bem, aí ele aparece do São Paulo de nada. Ele se recupera, começa a treinar, arruma uma chuteira lá para ele, um meião, um calção, e ele começa a treinar. Ok, legal, começou a ajustar, teve oportunidade, entrou no time, aos poucos foi se tornando titular, até porque não é difícil se tornar titular do São Paulo, precisa jogar um pouquinho assim de bola a mais do que o outro pereba que tiver na mesma posição, até porque tem o Mike para jogar, hein? Quero ver a coragem para lançar o Mike. Pois bem, e aí o cara, vamos renovar com o Cedric. Porra, legal, nada mais que justo esse momento, né? De repente o Igor Vinícius, essa bosta não vai renovar. Então, assim, nada mais do que justo. Aí os caras dão um contrato para ele até 2027. Eu ia falar um palavrão aqui que o Xandão fala. Meu irmão Xandão, eu não vou falar. Eu vou me recusar a falar. Um TNC, desculpa. Um TNC, eu não vou falar o palavrão. Porque assim, é tão absurdo.
Por que até 2027? Essa é a pergunta. Um jogador que vai fazer 34 anos daqui a 3 meses. Nada contra quem tem 34 anos, mas para jogar de lateral no São Paulo, vocês entenderam? Que até pouco tempo tinha parado com o futebol, meus senhores. Isso é uma aberração tão grande. Então, assim, por que não no final de 2025? Ah, Rony, mas é muito curto. Tá bom, vai. Meio de 2026. Final de 2026 já é uma aberração. Já é uma aberração. Sabe por quê? Para que eu vou dar mais de 2 anos de contrato pro cara? 2 anos de contrato pro cara? Senhores, alguém vai querer o Cedric, é isso? São Paulo tem medo de perder o Cedric. Quantos caras iguais ao Cedric tem na América do Sul pro São Paulo trazer? É um monte de pergunta que a gente faz e a torcida tá monitorando o Dudu no Cruzeiro para ver se vem pro São Paulo. Você quer uma outra aberração? Quanto vão pagar pro Cedric, meus irmãos? Quanto que vão? Ninguém fala nada. Qual é o salário do Cedric até dezembro de 27? Absurdo atrás de absurdo. Só isso e esse monte de fanfarrão que dirige o São Paulo, sabe o que fala? Não, nós temos agora o fundo que administra os nossos gastos. Agora tudo está sendo feito com cuidado, com zelo. É um monte de fanfarrão, monte de Rolando Lero, monte de picareta que tem no São Paulo, isso sim, às custas do torcedor que lota a arquibancada todo jogo lá, na maioria das vezes para passar raiva. Uma explicação sobre essa questão do Cedric, a torcida está aguardando. Queria mandar um abraço especial pro meu irmão Heitor, cara. O Heitor lá da Itália, Heitor super irmão, amigo aqui do canal, aniversário do Heitor, hein? Fazendo 29 anos, meu querido Heitor. Muita luz, muita saúde, muita prosperidade. Estive com o Heitor lá no... O Heitor veio da Itália aqui pro Brasil, estive com o Heitor lá no Malacos Bar, comendo aquele torresmo, né? Inclusive o Heitor vai montar uma franquia do Malacos, lá em Terni, na Itália. Mandar um abraço especial também pro meu irmão Luciano, acompanhador que acompanha aqui o canal, parceiro nosso aqui de longa data. O Luciano, essa semana, infelizmente, perdeu o seu papai, o seu Juscelino, o santista, o seu Juscelino, né? O Luciano é São Paulino. E o seu Juscelino partiu aí mais cedo para outras tarefas que tem a fazer. Grande abraço, meu irmão, e a vida é assim mesmo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.